mensagem é essa: nós estamos em uma guerra de extermínio. E o evangelho que eu trago são as boas novas, são as novas armas que podem ser usadas para defender você, sua família e seu patrimônio dessa guerra e desse extermínio. Vamos lá. Aqui a gente fez um prólogo que muita gente entendeu o que você quis dizer, outras pessoas estão boiando, né? Que nós estamos falando vários termos em inglês aqui, estamos falando de Lightning e carteira offline, online e tal. Mas eu quero primeiro, eu vi pouca pessoa falando sobre isso, o Renatão. Tanto é que eu mesmo, quando eu comecei a ver você falando, eu falei, tá, é um cara aí que estudou Bitcoin, mas você tem uma carreira anterior a isso, sim, acadêmica, mercado de capitais, fiz você é especialista em... Fui escola na Europa, estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda, tive bolsa para conhecer Nobels em Chicago. Eu estudei bastante. Como é o nome da... É a linda mulher, né? Que o cara fala pra puta, né? A puta, eu não terminei o 2º grau e você, eu fui até o fim, né? Isso. Eu gosto de dizer a mesma coisa lá do Richard Gere, eu fui até o fim, né? Isso. Fui professor de efetivo, substituto em universidades federais, eu fiz a carreira acadêmica completa. Você estudou... Eu tenho autoridade para dizer que isso não vale nada hoje em dia. Primeiro que os cursos que eu fiz não existem mais, eu fui aluno de pessoas da Silent Generation, que nasceram antes da Segunda Guerra Mundial, né? Que já eram... Tipo assim, a diferença moral de um baby boomer para alguém que nasceu antes da Segunda Guerra já é uma coisa gritante. De um baby boomer para geração X, bicho. Hoje em dia você entra na Universidade Federal e tem evento de o cu é lindo, né? Os meus professores me davam esporro se eu fosse desse jeito assistir uma aula. Você tá de calça jeans, você vai pra roça de bota, não é isso ou não? Essa roupa que eu tô vestido aqui não seria digna para muitos dos meus professores de assistir aula na universidade, né? Hoje em dia você chega lá, parece que o cara é um saciseiro, né? O cara com cheiro de droga, né? E o que te atraiu o Bitcoin? Por que o Bitcoin te atraiu? Como você fala, você veio de uma situação acadêmica de economia, de estudar mercados financeiros e tudo mais. Quando que o Bitcoin entrou na tua vida e por que ele atraiu você? Desde o primeiro semestre de faculdade, eu fiz engenharia, inclusive fui o primeiro do Brasil na ENAD, engenharia de produção, que é a otimização matemática. E eu apliquei essa otimização matemática no direito e na economia, em uma disciplina que chama Análise Econômica do Direito. De uma maneira muito simplificada, a análise econômica do direito usa microeconomia, teoria dos jogos, diversas teorias matemáticas e econômicas para determinar a modificação de comportamentos com modificação de regras. Se a gente mudar a penalidade em X%, se a gente reduzir a chance de impunidade em X%, como os comportamentos vão mudar. Inclusive, dentro da teoria dos contratos, se explica que todos os agentes são imperfeitos e todos os contratos são imperfeitos. Porque um contrato muito completo, ele tem um custo absurdo para ser feito, ele não tem nem como você compreender, né? Entendi. Então existe uma quantidade ótima de cláusulas no contrato para que ele seja compreensível e que ele limite de poderes equivalentes às duas partes, não é isso? Então, a análise econômica do direito estuda isso que eu estou lhe dizendo, que é a racionalização de instrumentos legais, tanto lei quanto contrato, constituições. O Bitcoin, para você entender completamente o Bitcoin, você tem que ter alguma noção de informática, alguma noção de sistemas distribuídos, alguma noção de governança, para entender o que é uma plataforma, o que é como é um sistema de consenso como o Bitcoin, como é que tem um negócio desse que não tem dono, como é que você entende de um negócio desse, e ao mesmo tempo você tem que ter noção de economia austríaca. Se você não tiver noção de economia austríaca, se você achar que a inflação é IPCA e não aumento da base monetária, você vai defender até o fim o seu dono. Você vai querer ser escravo pela própria natureza até o fim, não é isso? Então, aí que tá. Eu acho, Renatão, que assim, o Bitcoin, ele se tornou uma coisa meio abstrata, eu às vezes até com as pessoas com medo. Cara, as pessoas têm medo, por exemplo, de botar o dinheiro no tesouro. Quando começou os carros, as pessoas tinham medo de carro? Provavelmente sim. E energia elétrica? O cinema também, lembra? E energia elétrica, as pessoas tinham medo da energia elétrica? Tem uma disputa ali deve ter medo. O Edson e o Tesla. Tinha motivo para ter medo? Ele matava os cachorros para falar, a corrente alternada mata. Corrente contínua. Tem que usar corrente contínua e não alternada. O cara tem motivo, deve-se ter medo de carro e de energia elétrica? Não. Sim. Por quê? O medo que mantém você vivo, né? Depende. Se é uma coisa que você não conhece, você vai... Freeze te paralisa. Isso. O medo te paralisa. Você tem que mexer num negócio que você não entende. Eu estou dizendo, o maior investimento... Hoje em dia a gente vive em um ambiente de juro negativo. A inflação real aumenta da base monetária. Se você não tem agora... O que você fala de base monetária? Ou seja, a quantidade de grana aumenta, aí você, como tem mais dinheiro naquele país, as coisas começam a valer tem mais dinheiros. Tem mais dinheiro e menos riqueza. Se o Brasil crescer agora 50%, ele não volta ao que era em 2011. Se o Brasil agora subir em dólar nominal 50%, ele não vai voltar a ter a riqueza que tinha em 2011. Se você considerar em relação ao resto do mundo, se dobrar, não chega. É isso. Então, tipo assim, como é que a gente está em um país que em relação ao resto do mundo, a cada 10 anos, tá valendo metade do que valia antes, né? E as pessoas não percebem isso, né? É o negócio do sapo na panela, né?
Aí vai esquentando, vai esquentando. Você vai quando perdendo, vê, você vai sendo diluído em 20%, 30% ao ano. E o pior de tudo, você tem um investimento lá, investimento entre aspas, porque não existe nenhum investimento em banco e nada disso, juro negativo, não é investimento, não é isso? Você não tem VPL positivo. Aí você chega no banco, o cara vai lhe pagar 15%, imprime 20% mais reais, você perdeu 5%, não é isso? E aí o cara ainda vai botar você para pagar imposto de renda. sobre aquilo que você ganhou. Na verdade, a correção monetária seria mais do que o que você recebeu, né? Entendi. Ou seja, é um falso ganho. Eu acho que eu estou ganhando alguma Ganho coisa nominal ali e perda real. em CDB ou no Tesouro, ou seja lá o que for, porque ele ganha um pouquinho acima da inflação, mas na realidade a inflação real dos valores é acima do que o mercado financeiro me paga. É isso. Pois é. E a tendência agora? O plano real, antes de 98, o plano real era a dolarização, que é o que Milei quer fazer na Argentina. A gente tinha reais. Que era 1 por 1. Ele começou a 1 por 1. Isso, existia banda cambial e tal, não existia câmbio flutuante. Depois de 98, que teve a crise cambial, ele disse, olha, agora vai acabar esse negócio de eu garantir, não vai ser dolarização mais. Vai ter câmbio flutuante, mas vai ter responsabilidade fiscal, não é isso? Não gastar mais do que E vai você ter arrecada. superávit primário. Vai ter responsabilidade fiscal com calabouço fiscal? Vai ter superávit primário? Acabou o plano real. É isso aí. A gente vai viver nos próximos anos o que era antes do plano real. Quanto é que foi a inflação nos 6, 7 anos antes do plano real? Chegou a 110% do overnight. Cara. Uma moeda de aço de um cruzeiro de 96, comprava o de 86, comprava um pão de uma moeda de R$1 em 94. E entre 94 e 96, sei lá, 8 anos, foi 2 milhões e 750 mil vezes, não é isso? 2 milhões de moedas de um cruzeiro e 750 mil comprariam uma moeda de R$1, não é isso? Era 2,750 que virou R$1. Que foi a moedinha que eu dei de presente lá no Vilela, não é isso? Eu digo aqui é a Constituição e aqui é a moeda que a Constituição fez, não é isso? E o pessoal depois ainda fez um vídeo dizendo que não, que a Constituição não aumentou a inflação, não tem nada de direitos sociais, não gera inflação, não é isso? E gera. É isso. Todo Voltando à gasto BIPA, gera. eu não acredito que a BIPA vai existir na próxima década. Eu acho que aqueles caras vão falir ou vão ser fechados involuntariamente. Eu acho que a gente vai ser... As pessoas que não quiserem ser escravos pela própria natureza vão ser perseguidos nesse país mais do que os judeus sequer já foram. Mas se esses caras existirem por mais 1 ou 2 anos, eles podem ser úteis para salvar nossas famílias, né? Você acredita que quem continuar na situação tradicional de troca de grana, nos próximos anos aí vai tender ao fracasso, à bancarrota mesmo? Sim. Quem manter o seu dinheiro em moeda tradicional vai... Por que esses caras estão queimando dinheiro? Por que esses caras estão queimando dinheiro? Cada pessoa que usar seu código, mas não minta pra mim na BIPA. Não minta pra mim. Eles dão R$100. Os R$100 que eles dão é mais do que o cara ganha de FII. O cashback é mais do que... Eles estão queimando dinheiro. Como o PayPal queimou dinheiro pra aumentar cliente. Essas empresas todas aí queimam dinheiro para o cara aumentar o cliente, não é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque a gente vive num mundo sem yield. Não tem um lugar que você bote seu dinheiro e tem um retorno positivo. Então o que é que o cara faz? O cara faz uma empresa que queima o dinheiro pra aumentar o número de usuários, o valuation explode e o cara vende empresa, não é isso? Sim. Mas vamos lá, aí é que tá. Sim. A gente tá falando, acho que muito difícil aí pro pessoal. Eu acho que o pessoal, não sei se eles estão entendendo, apesar que esse papo é nosso. Se tiver alguém olhando... As pessoas olhe. mais ricas do Brasil, elas enriqueceram com o dinheiro delas ou emprestado do governo. É emprestado. E você É consegue muito dinheiro mais- do BNDES? Você construiu esse lugar aqui com dinheiro do BNDES, do Não, Nordeste? não, eu Hein? não, eu Ah, não, dá uma mulher pois da é. Magazine Luiza, consegue? Ele consegue. Quem tem mais grana consegue ter caminho no BNDES e juros Um mais... pipoqueiro no interior da Bahia Não consegue. manter o carrinho de pipoca aberto ali sem esquema político, que imagine, Sim. né? Porque alguém vai ter que é. deixar o... No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? Vagabundo. Nesse país, Tá a tudo regra é invertido. legalidade e ilegalidade. A regra é ilegalidade. Vale a pena você botar seu dinheiro, seu futuro num lugar desse? Mas é aí que eu quero chegar, o Renatão. É tipo assim, é lógico o que você está falando, é muito lógico o que você está falando. É isso. Muita gente me critica, mas quem não tiver pelo menos 50% do patrimônio em Bitcoin não pode dizer que é opositor Então, desse cara, regime. mas vamos lá. É comparsa financiador de brega pedófilo, não é isso? Sim, porque você...